Olá, cabeças 3D! Eu sou o Rogério Martins, esse é o canal Cabeça Facetada e esse vídeo é sobre a impressora 3D AK1 da Creality. Eu comprei a AK1 e fiz o unboxing aqui, gravei o unboxing para vocês e mostrei direitinho cada detalhe aqui da impressora AK1, que parece que é bem legal. Você que está querendo entrar aí no mundo da impressão de alta velocidade, a AK1 é uma máquina bem bacana. E eu vou mostrar todos os testes da AK1 aqui para você. Esse vídeo é sobre o unboxing e sobre alguns detalhes aí da montagem, que é bem simples, mas vale a pena a gente acompanhar. Então assista até o final que vale a pena, tá um vídeo bem bacana. Siga o Cabeça Facetada para não perder nada. Antes de começar o vídeo, já quero pedir aquele like bacana para vocês e avisar que aqui o canal Cabeça Facetada é apoiado pela 3D Prime, 3dprime.com.br, uma empresa bem bacana de suprimentos para impressão 3D. E a 3D Prime tem os filamentos HT e HT Premium, que são os únicos filamentos que funcionam bem em alta velocidade. Então, para trabalhar com a K1, a gente precisa de um filamento bom, e filamento bom é 3D Prime. E o HT e o HT Premium, melhor ainda, você vai trabalhar com mais velocidade. Siga a 3D Prime, acompanhe o site da 3D Prime, 3dprime.com.br, e coloque o cupom Cabeça Facetada nas suas compras que você vai conseguir um desconto bem legal. Vamos lá para o vídeo do unboxing. Olá, vamos começar então o unboxing aqui da K1, a Creality K1, que acabou de chegar para mim. Eu vou abrir ela aqui, tá lacrada. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Veio um buraco aqui, né? Não sei, vamos ver se está tudo ok, mas teve esse buraco aqui, tô meio apreensivo. Vamos abrir aqui rapidão. Vamos cortando com cuidado sempre, né? Para não cortar mais do que deve. Vamos abrindo assim, ó. Abrir aqui. Tem uma tampa aqui dentro do papelão, colado com uma espuma. Manual aqui. Quick Installation Guide. Bem embrulhadinho, vem até uns stickers aqui atrás. Depois a gente olha aqui o manual direitinho. Vamos ver aqui a tampa dela. A tampa de plástico vem inteira, não tem nada quebrado, né? Tem que verificar na hora que chega essas coisas. É um plástico, aquele plástico fumê. Parece bem feitinha, né? Geralmente tem esses espuma na lateral para travar. Tirar aqui, tirar do outro lado. E aqui a parte de cima também, que está com uma espuma, já dá para ver aquela proteção aqui, né, para ele manter essa curva. Acho que ele deve ter isso para manter ele baixo aqui, né, por causa da tampa, senão ele levantaria. Você vê que faz uma curva aqui bem fechada. Agora eu vou dar um jeito de tirar ela aqui da caixa, vamos ver como que eu faço isso. Bom, eu coloquei ela aqui no chão, aí eu vou pegar aqui pelo plástico. Esse plástico é grosso, vamos ver se ela sobe bem. Vou pegar aqui com uma mão para segurar a caixa. Já põe a mão por baixo, né, para garantir. Então ela é mais pesada do que uma... Vou mostrar aqui para vocês a proteção que tinha lá dentro. Ela é mais pesada do que uma que não tem caixa. Vamos tirar aqui o plástico. Aqui ao lado de trás, vamos virar ela aqui. Aqui que eu estava preocupado, né, que tinha o rasgo na caixa de papelão, mas tá ok, aqui não tem nenhuma marca não. Pegou só no papelão mesmo, acho que vai dar bom. Vamos tirar, vamos levantar aqui. É muito bonita, né? Você vê aqui, ó. Vamos ver, ainda tem toda essa proteção, né, de plástico, de fitas, para ficar fechadinha. Afinal de contas, isso viajou o mundo, né? Atravessou o mundo para chegar aqui, então tem que ser muito bem embalado. Agora essa parte de cima aqui, vamos ver como que tira essa espuma. Vamos devagar, vamos levantando devagar aqui, porque ela tá presa. Acho
que a gente tem que virar um pouco aqui a corrente, né, o tubo aqui, para poder tirar essa parte. Aí saiu na boa. Aí tem uma caixa aqui dentro, né? Deve estar as ferramentas. Uma caixa. Tem mais uma espuma aqui, tá? Aqui tem essa outra espuma aqui, que não sei se tem alguma coisa dentro. E aí já dá para ver o interior ali da mesa. Você vê que o tubo ele vem daqui, ó, e vai ligar aqui. E aqui tem o encaixe para pôr o rolo de filamento. Aqui na parte de trás conector de energia, o liga e desliga. Tem uma saída de cooler aqui, de refrigeração, né? Quer dizer, entrada de cooler de refrigeração para entrar lá. E aqui tem uma seta para indicar que é para lá que vai o filamento, né? Acho que só podia ir para lá. Tem mais essa espuma aqui. Vamos tirar aqui. Essa daqui tá mais enroscadinha aqui dentro. Vamos ver como que isso sai daqui. Aí só andar com o carretel para frente, ó. E aí ela já caiu. Já saiu. Saiu fácil. Isso aqui o vaso está lubrificado. E ali aqui a cabeça de impressão, né? A extrusora. Uma extrusora direta, né? Tudo vem aqui. E daqui já vai sair. Tem ventilação desse lado, tem ventilação desse. E aí desse outro lado aqui, tem o cooler aqui embaixo. E uma saída de ar aqui, ó. Nessa caixinha. Isso aqui não é nada. Realmente é só para foi só apoio ali. Aqui tem coisa dentro escondida. O cabo de energia tá aqui. E mais umas pecinhas aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui é o puxador para abrir a porta. Um puxador. Vamos ver aqui, ó. Isso daqui é o painel de LCD. Que vai encaixado aqui. E vai encaixadinho aqui. Aqui ainda veio 4 pezinhos de borracha. Suporte, né, que vai lá atrás. Suporte do rolo de filamento. Vamos ver aqui na caixinha aqui, o que temos aqui. Tem uma caixinha pequena. Embaixo veio um rolo de filamento da Creality. Fechado a vácuo. E vamos ver aqui nessa caixinha. Veio uma agulha, uma ferramenta. O material é muito bem feito, muito bem acabado, viu? Materiais melhores do que eu vi nas outras impressoras que eu tenho. Zeng Hongyi. Uma chave de 10 e 12. Muito bem feita a chave. Vamos ver aqui dentro. Aqui o famoso alicatinho, né? Todo mundo que é do mundo maker, aí do mundo 3D, conhece esse alicate. Alicatinho novinho. Vou deixar guardado que eu já tenho, né? Deixar guardadinho isso aqui, não vou precisar usar. O que mais tem aqui? Uma espátula de plástico. Lubrificante, uma graxa. Isso aqui parece uma cola bastão. Parece uma Prit, ó. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. Acho que ninguém mostrou isso. É tipo uma Prit mesmo. Uma cola bastão, né? Um pendrive. Uma fita emborrachada. E mais um saquinho com ferramentas aqui. Quando eu tô tirando a fita, tá ficando um pouquinho de cola ali, né? Isso é ruim. Vou tirar mais plásticos aqui. Agora já dá pra gente ver aqui, ó, a portinha abrindo. Que legal.
porta de vidro, né? Que é lateral, que é plástico. E aqui a porta de vidro, bem bonito, bem acabado, com esse acabamento em preto aqui. Vou colocar o puxador. E aí a mesinha, a parte interna aí da Creality K1. Tá com plástico aqui também. Aí, ela tem esse recorte que é justamente onde vai o LCD. Vou dar uma tombada aqui nela. Deixa eu ver como que coloca. Acho que é só encaixado, viu, gente? É só encaixar o pezinho de borracha. Bem fácil de colocar. Aqui no LCD, vou tirar isso aqui. Bem fácil. E dá pra ver que tem que conectar aqui. Praticamente a única coisa que tem que montar e eu tô apanhando para montar. A tampa veio também com plástico aqui em volta. O plástico de filme, né, de cozinha. Você vê que a tampa é só encaixadinha aqui mesmo assim. Ela tem uma abinha aqui que dá para pegar, ó, os dois lados. E aí é só colocar ela em cima aqui e já fica aqui com um espaço para entrar o tubo. Ela fica muito bonita, né? Diferente das impressoras, né, abertas que a gente estava acostumado, que é aquele trambolho. Isso aqui é uma caixinha só. E eu que tenho gato, né? Então eu estava preocupado, né, com os gatos. Tem um gato que adora andar por cima das coisas, o Pituco. Então tá meio preocupado com as impressoras, mas agora que essa impressora fechada, não tem esse problema mais. Só encaixar, dar uma giradinha, ele já trava. Legal também, né, que o rolo, o filamento fica aqui atrás, não fica aquela coisa em cima, né, aquele trambolho. Depois a gente vai ligar e fazer o teste dela funcionando. E aqui, deixa eu mostrar de perto para vocês o conector do LCD. Eu tô apanhando aqui um pouco para colocar. Deixa eu ver se eu conseguir conectar ali direitinho. E aí é só encaixar aqui. Só isso. Vamos ver se a porta abre. Vou empurrar a porta aqui. A porta tá batendo, tem que encaixar mais. Aí deu certo, ó. Agora a porta passa ali certinho. Vamos colocar o puxador da porta, que já está difícil de ficar abrindo. Aqui o puxador. Parafusinhos. Puxador é de plástico. Aqui na própria embalagem tem a instrução, né? Do lado de fora vai aqui o puxador e do lado de dentro essa travinha aqui, parafusado. Meio um espaçador. Aqui a chavinha, uma rosca no plástico, então você tem que tomar cuidado para não espanar. Se espanar já era, né? Uma vez só. Então é uma coisa muito simples, mas tem que fazer com cuidado. Não precisa apertar muito, dar muito torque aqui não, para não ter perigo de estourar, né? Aí beleza. Eu tô com a portinha pronta aqui. Ele tem uma fitinha aqui. A mesa é com imã, né? Uma chapa aqui de metal. Tá escrito aqui para aplicar cola antes de imprimir. O que mais tá escrito? Perigo, que vai ficar quente, né? Tem essa abinha aqui para pegar, né? Você tomar cuidado aqui que também vai ficar quente do mesmo jeito.
Aí vamos tirar o plástico. E aí a mesa volta lá. Ela tem esses dois encaixes, tem dois parafusinhos lá. Então é bem fácil de... Você encosta lá, ela já gruda, já puxou para baixo para grudar. Vamos ver então, pessoal, aqui o manual. Antes de ver o manual, vamos ver as ferramentas aqui direitinho. Veio essa ferramenta aqui, diferente. Nas outras máquinas não tinha. Veio esse espeto aqui, né? Esse cabinho, que também nas outras máquinas também não tinha isso. Aí uma chavinha de fenda, bem acabadinha, bonitinha. Joguinho aqui de chaves. Lançar, pôr mais aqui pro meio, ó. Joguinho de chave. Chave aqui bonita, que eu já tinha mostrado antes. Toda brilhosa, bacana. Essa pastinha aqui que veio lubrificante. A cola bastão. Tudo escrito em chinês. O pendrive. Parece bem acabadinho também. Pendrive. A espátula de plástico. Com alicatinho. Vai cortar filamento. Serve para dar acabamento também. Ajuda a tirar suporte, né? Então, isso aqui são as ferramentas que vieram, mais o cabo de energia que está aqui, que é normal, né? Aquele cabo tipo de computador mesmo aqui, com a tomada já nacionalizada aí, e veio, né? Esse acabamento aqui ele tem na porta, né? Tá colado na porta lá da impressora, e veio mais um pedaço aqui. Vamos ver aqui o manual da Creality. Meio fechadinho aqui, lacrado. Tem um Qualify certificado, um triângulo aqui por aqui vai ficar bonitinho, ó. Triângulo da Creality. Essa é a minha primeira impressora da Creality. Eu tenho uma Genius, tenho uma Blue Tree. E esse é o primeiro. Os stickers aqui. Fast Printing, da velocidade do futuro. Muito legal. E aqui opa, tem mais aqui um papel aqui, da garantia. Isso é legal, né? Mandar a garantia e tal. Isso é uma boa. O que mais tem aqui? Tem mais um outro papel aqui. Ele está mostrando o botãozinho lá para destravar o filamento, para poder colocar o filamento. Aí a chavinha de 110, como ela é bivolt, né? Então isso aqui é bom se ligar nisso, principalmente quem tiver 220. Eu vou mostrar para vocês aqui como que faz para mudar a voltagem. Você vê que não dá para ver, ó. Tô aproximando aqui a câmera, não dá para ver. Tem que iluminar. Eu peguei uma lanterna aqui, ó, para iluminar lá. Eu já mudei para 115 watts. Então tem que mudar a chavinha ali. Mas sem uma lanterna não dá para enxergar. Guia rápido de instalação. Aí várias línguas, inglês, espanhol, alemão, francês, não sei o que é esse daqui, português, italiano, não sei o que, Japão e China. Então vamos direto lá para o português. O português está mais ou menos no meio aqui, vamos ver. Aqui, achei o português. Bem no meio do manual está o português, facinho de achar. Caros usuários, obrigado por escolher produtos da Creality e tal. Método 1, escaneie o código do QR Code, né? Creality Code pelo seu celular. Se for a primeira vez que usa o Creality Cloud, registre uma conta primeiro e preencha as informações e tal. Método 2, faça o login no site da Creality com o computador. 3, disco USB. Abra o pacote da máquina, você pode encontrar o disco USB na caixa de ferramentas e obter o manual do produto e materiais de vídeo relacionados através do computador. As informações no disco USB podem não ser as mais recentes. Recomenda-se o uso do método 1 ou 2. Eles já gravaram aqui, né, no pendrive, o esqueminha para entrar, mas como eles estão falando, né, depende de quando foi fabricado e quando você comprou a máquina, o pendrive já pode ter versões mais atuais. Então, o QR Code é bom, né? É bem fácil de entrar. Dá para entrar com e-mail também. Ele está falando aqui da tampa, né? Como tirar o isopor, já tirei, já pulei, não olhei o manual, né? O certo seria olhar o manual antes de abrir, né, pessoal?
Eu posso fazer de conta aqui que eu olhei o manual, mas eu não vou fazer isso, porque eu não olhei. Retire o cabo da alimentação, mova a corrente para o lado, como eu fiz na direção indicada, porque eu já tinha visto um vídeo também, né? Eu acho que o importante é a gente... eu agradeço que vocês estão assistindo aqui o meu vídeo de unboxing da K1, mas é legal que veja os outros também, né? Como eu vejo também, sabe, vários outros vídeos dos colegas videomakers, principalmente os da impressão 3D, 3D Geek Show. Eu assisto bastante, vários outros. A gente aprende muito vendo os vídeos. Espero que eu possa aqui trazer alguns fatores que outros não mostraram, né? Para ajudar aí a comunidade toda da impressão 3D. Aqui, como a gente estava vendo, o cabinho que põe atrás, que eu já coloquei. Aí o filamento, que vai entrar para o sensor de filamento, que está lá atrás também, né? Fica o rolinho aqui, passa no sensor de fim de filamento e entra lá no tubo de Teflon, o tubo de Teflon, até não conseguir mais movê-lo. A gente vai empurrando pelo tubo de Teflon até parar, que depois a própria cabeça lá de impressão, né, a extrusora, vai puxar o filamento para conseguir derreter e imprimir, passar pelo hot end e tal. Já coloquei aqui um filamento HT da 3D Prime, um PLA HT 3D Prime, que apoia aqui o canal. Vou colocar aqui o PLA. Uma coisa que eu tinha achado bacana, né, do rolo ficar aqui atrás, mas agora que eu coloquei aqui, né, no espaço que eu reservei aqui para ela, eu vi que toda vez que tiver que trocar o filamento eu vou ter que mexer na máquina, porque não tem como acessar aqui a parte de trás. É mais bonito, fica escondido, mas não tem como acessar, vai ser meio ruim isso aqui. Outra coisa, quer dizer, eu posso colocar de fora, né? Posso fazer um outro pedestal aí, um esqueminha para colocar o rolo de filamento ao lado, aqui em cima, para não ficar aqui atrás. Porque outra questão é se ele enroscar, sabe que tem coisas que a gente tem que ficar de olho no filamento, né? Às vezes tem que dar uma olhada assim, e toda vez que tiver que mexer em alguma coisa, ele vai... Não dá, porque fica atrás, ó, tá vendo? Tô me embolando aqui. Vou mostrar aqui colocando, eu já cortei chanfradinho aqui a ponta. Não sei se dá pra ver. Aí é só enfiar aqui. Aí não tá passando. Eu já tinha colocado, ele passou. Depende do ângulo que você põe. Virar o chanfrado para outro lado, mas também não tá entrando. Tem que dar uma endireitada aqui na ponta. Vamos ver se vai agora. Cortei aqui o chanfro para outro lado, para dar outro ângulo aqui. Vamos ver se vai. Agora forcei um pouco, ele fez plec e foi. Ah, tá aparecendo aqui, não sei se dá pra ver. Olha aqui, ó. Andando aqui. Eu peguei filamento branco, não aparece tanto. Aí ele vai dar a volta aqui, ó. Vamos ver se ele aparece ali. Pontinho não apareceu ainda. Ah, apareceu agora, lá. Vai. Ficou apertado agora, viu? Agora chegou aqui na curva, ó. Aqui ele tava indo bem. Chegou aqui, ele já ficou mais duro para entrar, ó. Bateu lá. Depois com ela ligada a gente vai ver se vai puxar ou não. Instalar o produto. Aí a gente vai lá, né? Vai abrir a telinha, vamos ligar. Tem uma chavinha aqui que está falando essa setinha. Lembra que eu tirei a setinha? Falei, tem uma setinha aqui. É onde vai essa chavinha aqui que ele está falando que é para fazer. Ó. Retire. Essa parte aqui é muito importante. Ó. É a chave 2. Tá aqui a escalinha de chave. Ele já está indicando, olha, ó, essa daqui, ó. É o número 2 aqui. Ou 3, da maior para menor. Selecione o idioma e clique em próximo. Retire os 3 parafusos. Primeiro esse, né? A, B e C, de acordo com a posição indicada pela seta amarela. Em seguida, clique em sim na tela. Então isso é muito importante. Não vai ligar a máquina sem tirar o parafuso. Retire os 3 parafusos. A, B, C, de acordo com a posição indicada. Muito bem. Isso é importante. Aqui eu vou mostrar ainda, tem as setinhas. Deixa eu mostrar aqui por aqui.
Setinha do parafuso que tem que ser removido aqui, desse lado. Do outro lado lá também. Olha lá, setinha indicando o parafuso. E daqui que eu já tirei. Já tirei a setinha, mas o parafuso está lá. Preciso soltar. Peguei a lanterninha aqui para mostrar, tirando o parafuso. Ele não está apertado. Uma dica legal aqui, pessoal, não está conseguindo pegar com a mão aqui, ó. Meu dedo não consigo tirar o parafuso. Então eu tenho o imã, mas não sei onde está. Aí lembrei disso aqui, ó. Tem 1001 utilidades. Consegui pegar o danado. E agora o último, vamos ver se ele... Agora eu já peguei prática. Já tirei os outros dois. A gente já sabe que tem que girar bastante. Mesmo que ele tá solto ali, ó. Tá solto. Mas ainda tá com rosca ainda. Especificações do dispositivo: é a modelo K1, a máquina mais rápida dos últimos tempos, dimensões 35, 35, 48, essa dimensão externa, né? Não é a dimensão da mesa não. Ela pesa 12 quilos, a máquina tem 35, 35, 48, a mesa tem 22, 22, 25 de altura, né? Vai dar impressão. Tensão, né? Ela é bivolt, só tomar cuidado com a chavinha, alimentação 350 watts e vai da temperatura de 10 a 30 graus ambiente, que é o ideal para estar usando, né? Mais de 30 graus também é complicado, né? A gente tem que refrigerar, né? Principalmente onde tem computador, tem máquina, não pode ser muito quente, né? É extrusora direta, unidade direta. Ela funciona, ela é filamento suportado, PLA, TPU, ETG, o PETG, né? Que é tipo garrafa PET, ABS, o PET e o Carbon. Legal, hein? Mas acho que dá para usar nylon também. Temperatura máxima da placa aquecida 100 e a temperatura do bico chega a 300 graus para ABS, Carbon, essas coisas, precisa esquentar bastante o bico, né? Para imprimir rápido também tem que estar um pouco mais quente do que as outras impressoras para dar tempo de derreter o filamento na velocidade que a gente coloca. Olha, pessoal, que legal que eu descobri agora. Não tinha visto isso em nenhum vídeo, em nenhum lugar. Tem uma tabelinha aqui para ajudar nas configurações aí, temperatura do bico, temperatura da mesa, velocidade, né? E aqui algumas sugestões aqui para o PLA, Hiper PLA, genérico PLA, PETG, ABS, TPU e o Silk PLA também. Tem uma tabelinha aqui para ajudar, bem legal isso. Isso foi bom. Recuperação de perda de energia sim, detecção de filamento sim, e autonivelamento. Finalmente tem uma máquina com autonivelamento. Gentile utente. Opa, aqui já mudou para italiano? Acabou? Como assim? Instalar e tal, acabou. Instalar o produto, só isso. Olha só, eu achei que tem um pouquinho mais aqui nas páginas. Já mudou para o italiano, já acabou, agora já estou aqui no... Sei lá que língua é essa aqui. Aqui tem uma dica que todo mundo que já é do mundo maker já conhece, né? Cortar o filamento sempre 45 graus, deixar ali uma pontinha que ele vai engatar mais fácil no hot end, né? Vai puxar o filamento, né? Para a extrusora, engatar na extrusora ali fica mais fácil. Então é isso daqui, e aí a coisa do parafuso que tem que soltar, acabou. O resto das instruções todas aqui pelo QR Code, pelo e-mail, ou vai ter aqui no pendrive também, tem as informações. É isso aí. Então vamos lá, encerrando aqui o unbox, e aí a gente vai para a instalação e teste. É isso aí, pessoal. Valeu!